Já Felipe Luiz recuou e deu ok para o Flamengo, embora ainda exista um pequeno entrave. No vídeo de agora a gente vai explicar para vocês o porquê o Flamengo ainda não oficializa ou não confirma a contratação de Vitão. Porque a história continua, os bastidores continuam quentes, o Flamengo chegou a um acordo com o Internacional, resta agora um acordo com o jogador, o que não está acontecendo. E o Internacional está muito próximo de ter um pepino na mão para resolver. Porque o Cruzeiro, o outro clube que estava querendo Vitão e que ainda tentava a contratação, tirou o time de campo. Mas agora o Flamengo não consegue chegar a um acordo com o jogador. O Flamengo tem um acordo com o Internacional. Que confusão é essa? Eu vou tentar esclarecer tudo para vocês no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim todo mundo conhece o canal Vini Casagrande, vai crescendo, todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Então, indica para geral aí. Também não deixe de hypar o vídeo. Isso é importante, beleza? Vamos para as informações, galera. Antes de falar sobre o Vitão, falar sobre o Felipe Luiz. Gente, assim, não tem jeito. É um cabo de guerra. Eu acho que o Flamengo, vocês acham mesmo que se a negociação tivesse linda, maravilhosa, tudo ocorrendo muito bem, a gente ia chegar nessa altura da temporada, nessa altura do ano. Eu estou gravando esse vídeo dia 27 de dezembro, 9h15 da noite. Eu vou soltar esse vídeo no dia 28 de dezembro. Vocês acham que se tivesse tudo bem na negociação, ia chegar no dia 28 de dezembro com esse impasse? E, entre aspas, com essa guerra de narrativa que está acontecendo nos bastidores? É claro que não. Ah, mas já está desgastando. Será que vale a pena? Claro que vale a pena tentar a renovação de contrato, mas cada um está olhando para o seu próprio umbigo, cada um está olhando para os seus próprios interesses. O Flamengo entende que já cedeu ao máximo, entende também que o outro lado precisa ceder e até o momento não cedeu. E, de fato, a pedida que a gente trouxe aqui no canal nos últimos vídeos do empresário do Felipe Luiz ao Flamengo é fora da realidade do futebol brasileiro, gente. 5 milhões de euros, 33 milhões de reais por ano, livre de impostos, é muita grana. Inclusive, eu fiz até um tweet, só para vocês terem noção, e eu não falei isso aqui no canal, porque foi depois que eu publiquei o vídeo que eu acabei soltando esse tweet nas redes sociais. Só para vocês terem noção da pedida de Jorge Mendes ao Flamengo para renovar o contrato do Felipe Luiz e a sua comissão técnica. Quando ele pede 5 milhões de euros, 33 milhões de reais por ano livre de impostos, ele está pedindo em torno de 2,7 milhões de reais líquido. Para o Flamengo, o custo bruto por mês seria perto de 3,8 milhões de reais. Ou seja, bota aí 4 milhões de reais por mês. Bruto que o Flamengo teria de custo. Confesso que eu não consegui descobrir a quantia que o Flamengo topou pagar. Mas além de considerar uma pedida fora da realidade do futebol brasileiro, o Flamengo ainda teria que pagar bônus altos por títulos, o que é enorme a chance, e ainda aceitar uma multa rescisória baixa em caso de quebra de contrato. Repito o que eu já falei anteriormente. Quero que o Felipe Luiz fique. Gosto demais do Felipe Luiz. Acho que seria melhor para ele, para o Flamengo, mas não dá para o Flamengo se ajoelhar na frente de um profissional. O Flamengo é acima de tudo. O Flamengo hoje é um clube muito mais profissional. Se perder o Felipe Luiz, eu não tenho dúvidas que vai tentar buscar o melhor profissional possível para assumir essa vaga. Repito, quero que ele fique, mas ele também precisa ceder. E quando eu falo ele, o representante dele, porque é o representante que está conversando com o Flamengo, no caso com o José Boto. Então, espero que tudo se resolva logo, porque a temporada do Flamengo já começou. Daqui a pouco já tem disputa de título, já tem início de Campeonato Brasileiro, então tem que correr. Vamos agora falar do Vitão. Eu trouxe a informação aí nas últimas horas, que o Internacional tem um problema a resolver. Depois de aceitar a proposta do Cruzeiro, voltar atrás, recusar a proposta da Raposa, para aceitar a oferta do Flamengo, o Colorado viu o time mineiro se retirar da negociação e agora o Flamengo não consegue chegar a um acordo com o jogador. Até agora, o Flamengo e os representantes de Vitão não chegaram a um denominador comum por alguns motivos. Vou trazer aqui. O Fla autorizou um outro agente a negociar, o que não agradou os representantes oficiais do zagueiro.
O Fla não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, superior a 10% da negociação, o Fla topa pagar até 7,5%. Além disso, o Flamengo ofereceu luvas menores ao jogador, e aí eu perguntei para a pessoa quanto a menos, 3 milhões de reais a menos, e também um salário menor que o Cruzeiro havia topado pagar. Então, nesse momento, até a gravação desse vídeo, não tem acordo entre Flamengo e Vitão. Entre Flamengo e Internacional, tudo certo. Entre Flamengo e Vitão. A questão é, o Cruzeiro se retirou da negociação. Ah, por que o Internacional tem um problema a resolver? Porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. E ele, no fim das contas, pode continuar no Internacional e não vai renovar com o Internacional. Então o jogador está de boa. A torcida ama o jogador. Ninguém vai ficar chateado com o jogador. Agora, a forma como o Internacional conduziu toda essa história foi mal demais. Eles foram muito mal. Recusa Flamengo. Aceita Cruzeiro. Libera o jogador negociar com o Cruzeiro. O Cruzeiro se acerta com o jogador conversa com o Tite, técnico do Cruzeiro. Tudo certo. Horas depois, Internacional liga. Esquece. Recusamos Cruzeiro, fechamos com o Flamengo. Como assim? Fechamos com o Flamengo. O Flamengo vai ligar para vocês aí. Aí o Flamengo liga. O Flamengo vai, oferece 4 anos de contrato, luvas menores para o jogador, salário menor. Gente, o jogador não está errado. O Flamengo não está errado. O Cruzeiro não está errado. Quem está errado nessa história, para mim, é o Internacional. Minha opinião, tá? E, gente, por falar em Cruzeiro, e até esquecendo de comentar isso, o Cruzeiro contratou o Bruno Spindel, que já foi do Flamengo, vocês vão se lembrar dele. Ele estava indo para o Corinthians, para a vaga do Fabinho Soldado, em cima da hora, melou a negociação, parece que a relação com o Dorival Júnior lá pesou nos tempos de Flamengo, o negócio não deu certo. O Corinthians acertou com o Marcelo Paz, que era CEO da SAF do Fortaleza, já foi presidente de Fortaleza. Aí o Bruno Spindel foi para o Cruzeiro. Gente, que confusão que tá o futebol brasileiro, a dança das cadeiras. Mas sobre o Vitão é isso. Até o momento, não tem acerto com o jogador. E se o Flamengo não melhorar, pelo menos salário aí, luvas, um pouquinho aí da comissão, eles não vão ceder não, porque para eles tá de boa. Daqui a 6 meses podem assinar com o clube e sair de graça e ganhar ainda mais dinheiro nas mãos. Então, é isso. Continua a confusão e a gente vai trazendo todas as informações aí para vocês no canal Vene Casagrande. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! E Felipe Luiz acabou cedendo à pressão e aceitou a última proposta salarial do Flamengo. Mas calma, ainda resta um pequeno detalhe para que a permanência esteja confirmada. Embora tenha aceitado a proposta que foi feita a ele, Felipe Luiz exige que o Flamengo garanta um reajuste a seus 2 auxiliares técnicos, o Ivan Palanco e o Diogo Linhares. O Flamengo discorda do reajuste para esses 2 funcionários, entendendo que se o Felipe Luiz quiser, ele repassa parte do reajuste que conseguiu. O acerto entre Flamengo e Felipe Luiz prevê um salário de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Felipe acabou cedendo depois da pressão e de uma série de informações desencontradas. Houve quem dissesse que o Felipe Luiz pediu R$5 milhões por mês de salário. Informação que eu tenho é de que a maior pedida feita pelo representante dele, o Jorge Mendes, foi de R$2,5 milhões fixos por mês e livres de impostos, o que equivale a dizer que o Felipe Luiz gostaria de ganhar o mesmo que Abel Ferreira no Palmeiras. O Flamengo não aceitou, impôs a condição de uma resposta até esse domingo, sob o risco de fechar com outro técnico. Felipe Luiz concordou com essa renovação, com esse reajuste salarial. Hoje o Felipe ganha R$300 mil por mês, mas há esse impasse em relação a seus 2 auxiliares. Outros detalhes do contrato: vínculo de 2 temporadas, multa rescisória baixa em caso de ofertas dos clubes do exterior. Essa foi uma exigência feita pelo Felipe Luiz. Só para completar, é importante contar que esse assunto deve ser definido nas próximas horas, até porque Arthur Jorge, comandante do Al Rayyan, foi contactado e acenou de maneira positiva com a possibilidade de assumir o rubro-negro a partir de 1º de janeiro.